Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá na nossa última aula da nossa disciplina, né? Nós tivemos semana passada, né? Estou gravando no dia da prova mesmo, tá? Temos a prova essa semana aqui, o dia 25, né? E agora nós vamos começar a abordar a questão da curatela, né? Nós vamos para fechar o conteúdo e não deixar nenhuma parte aí fora, né, da abrangência daquilo que nós estudamos, ok? Vamos lá então? Então, curatela. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que nós temos uma regrinha que está lá no artigo 1774 que nos ajuda bastante. Por quê? Porque no vídeo anterior nós falamos de curatela. Curatela. Agora aqui, olha só. O 1774, que está lá em cima, né? Aqui, ó. Diz o seguinte: aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Simples. Podemos dizer que nos buracos normativos que dizem respeito à curatela, nós vamos aplicar as regras da curatela, ok? Então é muito interessante, né? Aquilo que nós passamos na aula passada, né? Fica como suporte para complementar aqueles vazios que nós vamos encontrar aqui no que diz respeito à curatela, tá? Então esse é o primeiro ponto. Vocês se lembram também aquilo que nós falamos, né? A tutela visa suprir a falta dos pais num contexto específico que nós vimos lá, né? Então é ao menor, né? Ao menor. A tutela diz respeito ao menor. E a curatela, nós temos duas possibilidades aí, né? A primeira, a curatela, ela se volta aos maiores, que não tem essa manifestação livre de consciência e tal, né? E também o nascituro. São as duas hipóteses aí de admissão do Instituto da Curatela, né? Então, este é o primeiro ponto. Então, sujeitos da curatela. Primeiro é o curador e o outro é o curatelado. Agora nós vamos passar pelas hipóteses aqui, né? E o interessante, meus amigos, até já vou fazer uma referência, nós vamos fazer um ping-pong, né? Nós vamos ir ao Código Civil e ir ao Código de Processo Civil, porque nesses dois lugares que nós vamos tratar dessas questões envolvendo esse instituto aqui, ok? Então, os curadores, eles têm que ter capacidade, normal, né? E daí nós temos que ter aqui uma referência de uma ligação, uma conexão entre o curador e o curatelado, exatamente pela circunstância de ter que suprir as necessidades que são fundamentais do curatelado, né? É um trabalho, um munus, né? Um munus vai estar a serviço das necessidades daquele outro que não tem condições de administrar a própria vida, né? Vamos lá. Vamos para o artigo 1775 do Código Civil. 1775. Está lá, né? Quem é que pode ser tutor, né? Aliás, curador, perdão. Às vezes a gente faz essa falhinha linguística aí, mas vocês perdoem, né? Artigo 1775. O cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato. Porque se estiver separado de fato, também não vai poder, né? É de direito curador do outro, quando interdito. Então, quem é que tem preferência nessa estrutura aqui, né? É o cônjuge ou companheiro. Se o cônjuge ou companheiro for separado de fato ou judicialmente, ele já não está com essa habilitação, segundo a lei. Na falta do cônjuge ou companheiro, então, nós temos uma segunda escala aí, né? É curador legítimo, o pai ou a mãe, na falta destes, o descendente, que se demonstrar mais apto. Então, tá, tudo bem, o cônjuge não consegue, então nós vamos passar para a linha ascendente, né, para o grau, para os ascendentes, ok? E depois nós vamos, na falta desses, né, aos descendentes, e nessa linha aquele que tiver mais aptidão. O que geralmente acontece aqui, né? O curador, vamos supor, você procura o companheiro, mas o companheiro é uma pessoa com uma idade bem avançada e tal, doente, não consegue nem nem cuidar da própria vida, então os ascendentes não existem, então vamos aos descendentes. E dentre os descendentes tem aquele que é mais próximo, aquele que tem uma liberdade maior para estar suprindo as necessidades aí, então ele é geralmente aquele que aparece como sujeito que vai exercer a curatela, né? E depois o parágrafo 2º, né? Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Essa proximidade também leva em conta a questão da proximidade afetiva, né?
No parágrafo 3º, na falta de pessoas mencionadas nesse artigo, compete ao juiz a escolha do curador, né? Então ele é um rol que ele não ele apresenta essa sequência, o juiz ele vai observar necessariamente, vai questionar a presença do cônjuge, tal, do ascendente, descendente, porém ele é um rol que dá uma liberdade ao juiz no sentido de permitir que o juiz, verificando aquele que melhor supra essa possibilidade de atender os interesses do curatelado, né, o juiz vai escolher, olha, eu elejo fulano de tal, né? Então ele é um rol que não é vinculativo, segundo a doutrina, ok? Outra questão, né? Artigo 1775-A. Esse aqui ele foi incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Isso aqui é interessantíssimo. Curatela compartilhada. Esse aqui vocês não viram, né? Vocês não viram, né? A gente falou de guarda compartilhada. O que fez o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Inovou em vários campos e, dentre eles, inaugurou a possibilidade da curatela compartilhada, ou seja, mais de um sujeito exercendo a curatela. Fantástico, né? Agora, os curatelados. Nós tivemos aí uma gigante, uma tremenda modificação a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, a ideia da curatela, né, é reservar aos maiores ou ao nascituro, e os maiores aqueles que não podem manifestar, exprimir a sua vontade. Esse é o primeiro ponto. Agora, a pessoa com deficiência, automaticamente ela está sujeita à curatela? A resposta é negativa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem o artigo 85 que assim diz: a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Ou seja, a curatela, mesmo existente com relação à pessoa deficiente, ela vai ser sempre parcial, ela não pode ser total. Tá? Por quê? Porque os atos existenciais não são jamais alcançáveis para a pessoa com deficiência. Né? Claro, vai ter que ter um suporte, tal, a manifestação de vontade, enfim, mas a limitação sempre é de natureza patrimonial e negocial. Por quê? Porque o eixo existencial da pessoa com deficiência é preservado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? E a deficiência por si só não gera a necessidade da curatela, exatamente por quê? Porque não se pressupõe que a pessoa deficiente automaticamente está inapta para manifestar e exprimir a sua vontade. Tá? Esse é o ponto. Agora vamos lá para os sujeitos quem está sujeito à curatela conforme o novo regramento que surgiu a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que reduziu em muito. Olha só, vocês estão vendo ali quantas modificações, olha, essas modificações todas aí foram feitas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, estão sujeitos à curatela. Daí tem aquele, né, várias questões, deficientes mentais, os excepcionais sem completo desenvolvimento mental. Agora vamos ver, né, o que é agora. Inciso 1º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a vontade. Então, o que gera a curatela não é a deficiência. E o que gera a curatela, portanto, é uma situação de falta de possibilidade de exprimir a vontade. Então, isso pode vir por uma situação de doença, por uma situação de transitória, né, ou, enfim, alguma característica que zere, né, que não permita a expressão da vontade. Então, a curatela exatamente vem com essa posição defensiva, de tutela, de preservação dos interesses do curatelado. Tutela no sentido de defender, né? A palavra tutela, defender, né? Mas aqui é curatela. Fazemos bem essa distinção. Outra possibilidade de sujeição à curatela. Inciso 2 foi revogado, vamos para o 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Então, aquele que é ébrio, mas não é só aquele que bebe, né? Não, tem que ter uma embriaguez habitual, né? que macule essa capacidade dele se gerir, enfim, né? Daí sim está sujeito à curatela, tá? Porque imagina se todas as pessoas que bebessem automaticamente estivessem sujeitos à curatela. Aqui tem que ter um risco à própria administração das coisas fundamentais dessa pessoa, né? E os viciados em tóxicos com o mesmo princípio, ou seja, aquela pessoa que não tem condições de administrar, né, enfim, que gere um prejuízo para si, né? Então essa ideia permanece com essa redação. E os pródigos?
o inciso 5, né, diz que está sujeito à curatela o pródigo. Quem é o pródigo? Né? O pródigo é aquele que dissipa o patrimônio, aquele que larga o patrimônio. O avarento é aquele que segura. Né? O código ele dá a curatela em face do pródigo, aquele que vai dissipando o patrimônio. Qual a ideia? Exatamente com essa ideia dissipatória na mente, né? Pode ser uma fissura, enfim, alguma coisa nesse sentido, impeça que ele preserve até o mínimo essencial para ele mesmo. Né? Então esse é sempre o foco na pessoa do curatelado, né? Ok? Outra coisa interessante, né? É o artigo 747, que traz as possibilidades de legitimidade para promover ação de interdição. Nós temos aqui uma redação aqui, ó, vocês podem ver, o 1768 ele foi revogado, né? Olha ali, vocês podem ver, né? 1768 foi revogado. Professor, tá, mas agora a interdição deve ser promovida. Daí diz quem, né? Então nós vamos para o Código de Processo Civil. Por isso que nós vamos fazer esse ping-pong aí, né? Quem é que tem legitimidade ativa no processo de interdição? Primeiro, o cônjuge ou companheiro. Os parentes ou tutores, dependendo do contexto, né? E aqui, representar, olha que inovação, e essa aqui é uma das grandes inovações que tem no CPC. O representante da entidade que se encontra abrigado ou interditado. Por exemplo, está lá no abrigo, né? Por exemplo, aqueles que são viciados em tóxicos, eles estão no abrigo, então quem é representante da entidade pode entrar, tem legitimidade ativa para entrar. E daí, por fim, o Ministério Público. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Tudo bem, esse ponto aí tranquilo, né? E com relação ao pródigo, até fazendo uma referência ali, né? Tá, professor, o pródigo é aquele que dissipa, né? O patrimônio. O que vai atingir a interdição? O que vai atingir a interdição? E aí nós temos aqui o artigo 1782. Aqui, né? Olha só, a interdição do pródigo só o privará, sem curador de emprestar, transdigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar em geral os atos que não sejam sujeitos à mera administração. O que acontece? O pródigo ele vai ter uma limitação nesse campo de prodigalidade, né? Agora no restante, tá tranquilo, ele não vai ter afetação da sua liberdade, né? Isso é um ponto interessante também. O Código Civil ele tem essa questão da curatela em favor do nascituro, né? A gente já viu também, né? Ali o artigo 1779, né? 1779. Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo poder familiar. Muitas vezes a mulher não tem um poder familiar, né? E daí não tem o pai, enfim, daí é possível fixar então um curador ao nascituro, como a gente viu, né? Aqui se trata dessa hipótese, ok? E claro, né, a curatela vai, nesse caso aqui, né, vai durar até apenas o nascimento da criança. Depois, né, se tiver uma situação específica aí, pode ter uma regra aplicada à tutela, né? Ok? Aspectos processuais, artigo 775. Vamos lá agora o CPC 775. 775. Essa parte processual, meus amigos, ela tem muitas questões aí, né? Mas nós vamos nos ater àquilo que... Opa, 755. Nós vamos nos ater a apenas alguns pontos, né? Como é que funciona a sentença de interdição? Né? Diz ali, né? A sentença de interdição, o juiz vai nomear o curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela. Então, uma curatela com limitação, segundo o estado e desenvolvimento mental do interdito. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Ou seja, a interdição ela não tem só um aspecto negativo de privar o curatelado do exercício de algumas coisas, mas também vai identificar as potencialidades, habilidades, vontades, para que se permita também uma facilitação
da movimentação, de prática de atos pelo próprio interditado, né? O parágrafo 1º, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender os interesses do curatelados. Aí a gente vê que aquele rol lá é um rol exemplificativo. Parágrafo 2º, havendo ao tempo da interdição pessoa incapaz sob guarda e responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender os interesses do interdito e do incapaz. Porque, imagina, né? É uma situação que, ao tempo da interdição, a pessoa incapaz esteja sob guarda e responsabilidade do interdito. Então, está sob a guarda já, né? Então, o juiz ele pode atribuir a curatela a quem puder atender os interesses do interdito e do incapaz, nesse contexto aqui, né? Nesse contexto aqui que nós estamos falando, ok? Parágrafo 3º, a sentença da interdição. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais, publicada na rede mundial de computadores. Depois aqui, né? Permanecerá por 6 meses, constando do edital os nomes do interdito, do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, e não sendo total a interdição, só que aqui, né, é um problema de redação. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência já disse que não há mais interdição total, né? Os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Daí agora a questão de levantar, né? Quando é que se levanta a interdição? Quando é que se levanta a interdição? Levantar significa cair por terra essa interdição, né? Então, levantar a curatela quando cessar a causa que determinou. Por exemplo, se a pessoa estava num período, né, internada, sem capacidade de exprimir a vontade, né? Então, por exemplo, se ela melhorou, né? Se ela recuperou as capacidades dela, né? Então, parágrafo 1º, o pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito. Então, o interdito pode, né? Pelo próprio curador ou pelo Ministério Público, e será apensado aos atos da interdição. Então, tem um apensamento aí, né? O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Por que o laudo? O laudo ele vai embasar também as conclusões ali, até o encaminhamento da própria audiência, né? Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença. Após o transjulgado, ele vai para as vias de publicação, né? A interdição poderá ser levantada parcialmente. O juiz pode ver, não, realmente ele melhorou, só que não está totalmente apto. Então, reduz ali na olha, eu deixo para isto aqui, para isto aqui, para isso, só para alienações, enfim, né? Enfim, tendo esse ganho, né? E, enfim, agora vamos para a tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, meus amigos, embora seja o último tópico aqui que nós vamos estar tratando, né? Ele tem uma preferência no que diz respeito à própria curatela, tá? Vamos lá aqui, né? Vamos abrir aqui. 1783. Estava no CPC. 1783. Vocês podem ver, né? Toda essa inclusão pela Lei 13.146 de 2015, extremamente nova, recentíssima. Assim como a guarda compartilhada é uma modalidade de guarda preferencial perante as demais, assim também a tomada de decisão apoiada é uma modalidade preferencial à curatela. Tá? É uma maneira menos danosa, menos ofensiva, porque a curatela, a interdição, né, até tem um aspecto histórico de diminuir a pessoa, né? Ela está interditada, né? Ou seja, diz assim, a pessoa não vale nada, né? Certo que essa visão é retrógrada. O próprio CPC fez um exercício muito grande no sentido de a própria sentença destacar as habilidades, as potencialidades do interdito, né? E pelo estado da pessoa com deficiência não vai haver mais interdição total, né? Ok? E aí, pessoal, essa ideia, né? Tomar decisão apoiada é um caminho, é um processo também em que a pessoa com deficiência ela vai escolher pessoas de sua confiança, que sejam idôneas, que sejam, né, próximas, que ela tenha uma conexão, uma afetividade, um respeito, né? E que vai prestar apoio à decisão que o próprio deficiente vai tomar. Esse é o detalhe. A decisão será do deficiente. A tomada da decisão é do deficiente, tá?
a tomar a decisão será do deficiente. Só que vai ser apoiada, vai ter um apoiamento, né? Ou seja, um auxílio para que a decisão tomada pelo deficiente seja segura, né? O resumo que o pessoal usa aí na doutrina aí, né, se chama TDA, tomar a decisão apoiada. Tá? Então, se vocês localizarem TDA, vão encontrar essa referência aí, né? Então, vamos fazer aqui, né? Para formular esse pedido, vamos fazer aqui o roteirinho que nós temos. Para formular o pedido de tomar a decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo que constem os limites do apoio a ser oferecido. Vocês podem ver, né? Na interdição, na curatela, os legitimados são outros, né? Um processo assim que meio que deixa de lado a pessoa que tem que vai se submeter ao procedimento da curatela. Aqui na tomada de decisão apoiada tem um giro aqui, né? É o deficiente, né? A pessoa com deficiência, e os apoiadores vão apresentar esse termo requerendo. E eles mesmos vão definir os limites desse apoiamento, né? Olha, o limite vai dizer respeito à alienação, à aquisição de bens, né? Contrair empréstimos, coisas desse tipo, né? Então, vai ter uma identificação, né? Vai fazer um quadro, dizendo assim, nessas decisões aqui, ele vai ter o apoiamento, né? E os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência de acordo e o respeito à vontade. Diferente da curatela. Por quê? Porque lá a interdição vai permanecer enquanto permanecer a necessidade que a justificou. Aqui não. Vai ter prazo de vigência, né? Então, esse termo é indispensável. Por quê? Porque aí tem a manifestação de vontade de todos os envolvidos, ou seja, ele nasce da vontade do deficiente. Já tem uma autonomia, um respeito a ele. E... Pessoal, ficou escuro, deu uma queda de energia elétrica, mas eu voltei aqui, porque eu estou pelo notebook, então não tive problema de perder conteúdo. Vamos lá. Fiquei assustado, mas vamos lá. Então vamos seguir aqui, né? Então, o termo é indispensável. Antes de se pronunciar do pedido, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após ouvir o Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que prestarão apoio. Então, primeiro, uma equipe multidisciplinar vai dar uma assistência ao juiz, exatamente para dar um aval, né? Para certificar realmente que a pessoa com deficiência tem condições de exercer a iniciativa, o protagonismo dessas decisões de maneira apoiada. Tá? Até para entender pela viabilidade, né? Não se dá para fazer uma situação assodada, né? Okay? O Ministério Público vai ser ouvido. Ou seja, vocês podem ver, mas é muito arriscado. Olha a segurança que se instaura nesse procedimento, né? Os mecanismos de segurança que encerram com a oitiva da própria pessoa do deficiente, ok? Então, pessoal, vocês podem ver então que tem uma autonomia da pessoa com deficiência que vai estar protagonizando nesse procedimento. Precisa de um mínimo de discernimento, porque se ela não tem condições de exprimir a vontade, vai se enquadrar lá na curatela, né? E tudo isso vai passar pela homologação do juiz. Vamos para os artigos. Eu gostaria de fazer umas breves referências aí para vocês, né? A eleição é pelo menos de 2 pessoas idôneas. Então pode ser, os apoiadores podem ser 2, 3, 4, não pode ser um só, né? Então vocês podem também ver, né, para dar uma garantia de que a pessoa o apoiador, né, ele não vai tomar uma decisão arbitrária ou vai passar por cima da vontade, não. Tem que ser 2 pessoas idôneas, né? Então não é qualquer pessoa. Às vezes a idoneidade do juiz vai poder solicitar, né, algumas buscas, certidões e tal, para certificar que a pessoa não tem um histórico, é imaculado, né? Então, o pedido de tomar decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio. Então, no parágrafo 2º e 3º. Então, o juiz ele vai assistido pela equipe multidisciplinar, ouvindo o Ministério Público, ouvindo pessoalmente a pessoa e as próprias pessoas que vão prestar apoio. E o juiz ele vai fazer ali um questionamento, né, uma busca, junto também com o Ministério Público, nesse sentido de verificar se os apoiadores têm uma vontade limpa no que diz respeito a esse procedimento, se sabem o que é isso também, né? Parágrafo 4º, a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros. Então, essa decisão apoiada tem eficácia total, né? Validade e eficácia.
sem restrição, desde que seja inserida nos limites do apoio acordado. Ou seja, dentro daqueles limites ali, aquela tomada de decisão apoiada, ela tem plena validade e efeito perante terceiros. Não vai ter, a pessoa vai dizer assim, não tem, eu vou anular essa prática desse ato. Não, tem plena validade e eficácia. Parágrafo 5º. Terceiro com quem a pessoa a apoiada mantém a relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Mas ele é deficiente e tal, né? Então o terceiro diz, para eu me garantir também, eu quero que vocês assinem, já que vocês têm vocês têm essa possibilidade, né, aliás, vocês têm a vinculação ao procedimento da tomada de decisão apoiada, então eu quero que vocês assinem. Ele pode solicitar, né? Solicitar. Agora, a validade, né, não depende disso. Vocês podem ver, né? A validade depende da tomada da decisão apoiada em si, ok? Parágrafo 6º. Em caso de um negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, né? Pode ter divergência nesse contexto aí, né? Pode ter um apoiador divergir, enfim. Eu vejo que tem risco, né? Então, nesse sentido, a própria lei aqui, então, prevê que o juiz, então, ouvido o Ministério Público, ele vai decidir a questão. É uma maneira também de que situações que tenham conflito, elas não sejam, vamos lá, vamos assinar e vamos ver, né? Não. Optem pela vênia, pela autorização do juiz, né? Parágrafo 7º. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir com as suas obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Então, vamos supor que ele agiu com negligência e tal, né? Ou até tentou, né, pressionar, né, viciar a vontade mesmo, né, condicionar a vontade. Vocês podem ver que o apoiamento ele tem um caráter supletivo, de análise, para, né, olha, eu vou te fornecer mais dados aqui, olha, pensa nisso, né, tua poupança está aqui, tu tem necessidades, tu tem que comprar tantos medicamentos por mês, talvez tu vai ter uma necessidade maior, vamos segurar, não é hora de comprar isso aqui, né? Então, nesse sentido, é um apoio, não é uma supressão de vontade. Se suprimir a vontade, se tomar o lugar da vontade da pessoa com deficiência, né, pode ter denúncia de qualquer pessoa para o Ministério Público, enfim, e o juiz ele pode também, nesse sentido, até apurar a responsabilidade, né, do apoiador, né? Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação do apoio. Olha, vai destituir e vai indicar outro, né? Claro, e essa pessoa também vai precisar ser de confiança do deficiente. Parágrafo 9º. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Olha que garantia também tem, né? A pessoa apoiada pensa, não, mas eu não confio mais, perdeu a confiança. Como a base da tomada de decisão apoiada é a confiança, cessada a confiança, mesmo que no prazo, olha, é por 5 anos. A qualquer tempo, o deficiente pode se insurgir e pedir o encerramento desse procedimento. Parágrafo 10º. O apoiador pode, eu estava lendo aqui, né? Vamos subir aqui, né? Parágrafo 10º, seguindo pela apostila. Parágrafo 10º. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação no processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Também o apoiador ele pode se desligar, né? Então não é uma coisa que também vai vincular de maneira absoluta, exatamente porque se baseia na confiança, né? E se, por exemplo, se cair num caminho de desconfiança, de muita intriga e tal, né? Pode também não ser benéfico para o próprio deficiente, né? Vocês podem ver que sempre está por trás a ideia da garantia do melhor interesse do deficiente, né? Parágrafo 11º. Aplica-se a tomada de decisão apoiada no que couber disposições referentes à prestação de contas da curatela. Prestação de contas é algo essencial, né? Curatela, tutela e tomada de decisão apoiada. Então, se nesse sentido
haver alguma situação específica que gere necessária prestação de contas, então o juiz até, né, pode reclamar também essa prestação de contas, ok? Então, meus amigos, a gente encerra esse tópico, tá? É evidente que nós tratamos de maneira abrangente, né? E com isso nós finalizamos a nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas vocês podem questionar, complementos, esclarecimentos e tudo mais também, né? E até numa perspectiva de protagonismo também, falando de protagonismo, né, dos próprios alunos, né, as dúvidas que vocês encontrarem, tentem no primeiro momento, ao invés de procurar o professor também, investigar nos doutrinadores, localizar alguma coisa e compartilhar com os próprios alunos ali no grupo do WhatsApp, no próprio fórum. Olha, eu tive dúvida nesse ponto, investiguei, encontrei a solução e estou colocando aqui. Tá? Essa postura de protagonismo é uma nova maneira de enxergar o processo de ensino. Não que o professor ele faz esse mastigar completo, né? Mas também que ele permite, confiando no aluno, e entendendo que ele também precisa de um processo de crescimento das suas habilidades, das suas competências, vai conferindo ao aluno uma autonomia e gerando nele também a confiança necessária para ele mesmo também decidir, encontrar soluções e caminhos aí, né? Espero que nós tenhamos finalizado bem, né, aquilo que precisávamos, e que vocês também tenham compreendido, e dúvidas eu fico à disposição. No mais, um abraço e muito obrigado.